seja Deus. Mais uma vez eu quero cumprimentar o nosso pastor presidente, pastor Rogério Oliveira. Também estendo o cumprimento ao pastor vice-presidente, pastor Luiz Henrique, a toda a mesa diretora, todos os membros dessa convenção. Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quero louvar a Deus, agradecer ao Senhor, agradecer ao nosso pastor pela confiança, pela oportunidade que o Senhor nos concede para ministrar a palavra, pela ajuda, pela amizade, pela paciência comigo. Que Deus abençoe essa nobre diretoria, pessoas idôneas, unidas e muito respeito há no nosso meio. Louvo a Deus pelo privilégio de fazer parte dessa mesa. Que Deus abençoe a todos os meus irmãos e suas respectivas esposas e famílias, e todos os irmãos que oram por nós, que intercedem por nós, que têm um carinho pela nossa vida. Que Deus abençoe cada um de vocês. Desde que o pastor nos disse para estar preparado para ministrar, eu venho orando ao Senhor, e eu ia ministrar a palavra de Deus sobre o tema que o obreiro aprovado, ele não faz um nome para si, mas ele proclama o nome do Senhor. E o Senhor me deu uma palavra para ministrar, e eu vou obedecer à voz do Senhor. Não será isso que eu pensei que pregaria, mas eu quero ler nessa primeira leitura com os irmãos o tema proposto, e depois farei mais uma leitura em um outro texto da Bíblia junto com os irmãos. Amém? Bodas de prata da convenção é muita bênção, irmãos. Muita vitória para o ministério, e você faz parte dessa história. Cada um dos obreiros que tem se empenhado, que tem trabalhado. 2 Timóteo capítulo 2, eu quero ler com os irmãos o versículo 9, alguns versículos até o versículo de número 15. Os irmãos acharam aí? Diz a palavra de Deus assim: por isso sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Vou repetir o versículo 10. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação. Eu sofro para que eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel, glória a Jesus, é esta: que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Glória a Jesus. Não pode negar-se a si mesmo. Versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Vamos ler no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 52. O versículo de número 7. Isaías 52, versículo 7. Nos diz a palavra do Senhor: quão formosos
são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião: o teu Deus reina. Quão formosos são os pés sobre os montes do que anuncia as boas novas, o que faz ouvir a paz, o que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião: o teu Deus reina. Amém, irmãos? Pode se assentar. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, se for possível, eu vou pedir para o pastor Natanael ajudar a gente aqui, um teclado, e eu vou falar o que Deus pôs no meu coração para os irmãos. Nós estamos numa convenção sobre o tema Características de um Obreiro Aprovado. E nessa tarde eu queria falar com os irmãos sobre duas características de um obreiro aprovado. O obreiro aprovado, ele precisa confiar em Deus. Primeiro ponto. E o segundo o obreiro aprovado precisa depender de Deus, ou aprender a ser dependente de Deus. É com isso que eu quero entregar para os irmãos o que Deus me orientou a falar nessa tarde. Meus irmãos, nós sabemos que muitos dos irmãos estão passando por problemas, por sofrimento mesmo, por aflição. Se nós pararmos para conversar, para ouvir a história de cada um dos irmãos, é que o tempo não permite, mas se nós pararmos para ouvir a história de cada um dos irmãos, cada um está enfrentando uma luta em alguma área da sua vida. Alguns estão passando por problemas financeiros, outros estão passando por problemas na saúde, outros estão passando por problemas no próprio ministério, outros estão passando por muitas dificuldades na igreja onde está congregando mesmo, outros estão enfrentando guerras terríveis na família, no meio da família. Mas o fato é que cada um dos irmãos que estão se esforçando para anunciar a palavra de Deus, para fazer a obra do Senhor no chamado que Deus te fez, está enfrentando uma luta. E com essa luta estão passando por sofrimentos. E o Senhor me deu uma palavra para o nosso coração, aqui nessa tarde, e eu não vou fugir daquilo que o Senhor me mandou pregar. Ele está no nosso meio, meus irmãos. Ele está aqui. Quero pedir a você que você abra o seu coração e receba a palavra de Deus nessa tarde. Abra o seu coração e deixa Jesus tratar você, cuidar de você, envolver você com a sua graça, com a sua presença, com o seu amor. Deixa o Senhor te envolver nessa tarde. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos o Senhor usando Moisés, o seu servo, para tirar o povo do Egito, nós vemos que o Senhor, quando instituiu a Páscoa, o Senhor deu as orientações da Páscoa e disse para o seu povo o seguinte através de Moisés: vocês vão comer a Páscoa do Senhor apressadamente, porque breve vocês vão sair daqui. É isso que ele quis dizer. E como vocês vão comer? Com os vossos lombos cingidos, com os vossos sapatos nos pés e com o vosso cajado na mão. O Senhor deu a ordem para eles calçarem os sapatos nos seus pés. E quando a gente olha a palavra de Deus, vamos lá para o Novo Testamento, a gente vê o apóstolo Paulo escrevendo aos crentes de Éfeso, aos Efésios, que a igreja precisa se revestir de toda a armadura de Deus, capacete da salvação, couraça da justiça, enfim. Mas também manda calçar os pés com calçado na preparação do evangelho da paz.
Eu li com os irmãos aqui, nós acabamos de ler um versículo onde o profeta Isaías, usado por Deus, ele diz: quão formosos são os pés, glória a Jesus, daquele que anuncia as boas novas, daquele que anuncia a paz, daquele que diz a Sião: o teu Deus reina, o teu Deus reina. Nós vemos que Deus mandou o seu povo calçar os pés, porque a caminhada seria pelo deserto, irmãos. E eles não podiam andar descalço lá no deserto. Eles tinham que proteger os seus pés. Eles iam passar por caminhos que poderiam ser atacados por animais peçonhentos que habitam no deserto, naquela região, por serpentes, por escorpiões, enfim, por diversos animais que poderiam atacá-los naquela região. Então, poderiam até mesmo ferir os seus pés com o calor, ferir os seus pés com um caminho que eles ainda não conheciam, pelo qual eles iam andar. Então Deus, na sua sabedoria, disse para eles: prepara para essa caminhada comigo, calça os pés, para que vocês consigam chegar no destino, para que vocês possam alcançar a promessa que eu fiz a cada um de vocês, para que vocês habitem na terra que prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó. Precisava proteger os seus pés nessa caminhada. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos, irmãos, que o Senhor dá uma atenção a esta parte do nosso corpo que são os pés. E cada um de nós também temos essa preocupação. Ainda hoje eu conversando com alguns irmãos aqui da igreja, teve um que disse para mim: eu não consigo andar descalço. Ele nem sabia que Deus tinha colocado essa palavra no meu coração. Eu não consigo andar descalço nem dentro da minha casa. Aí eu falo com a minha esposa, quando vejo ela descalço: calça o chinelo, calça os seus pés, não fica descalço. E o Senhor já tinha me dado essa palavra para eu pregar aqui. E quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos esse cuidado do Senhor com os nossos pés, nós vemos que se você machucar o seu pé, vai ser difícil para você andar. Se você machucar o seu pé, sentir dor no seu pé, o seu corpo todo vai mancar. Até o seu equilíbrio, a sua capacidade de ficar horas de pé vai ser atingida se você ferir os seus pés na caminhada. Mas o Senhor está aqui nessa tarde, porque Ele está vendo que a caminhada para você não está sendo fácil. Não está sendo fácil. E todas as vezes que nós vamos sair das nossas casas, nós procuramos um calçado adequado para o tipo de lugar que nós vamos caminhar ou que nós vamos permanecer por algumas horas. Algumas irmãs pensam assim: no culto à noite eu vou com um salto alto, mas durante a reunião vou usar um sapatinho mais confortável, porque vai ser o dia todo. Eu acredito que alguns de nós pensamos dessa forma. O cuidado com os pés, mesmo sem que você perceba, você entende que isso é uma parte muito importante, para que você consiga ter um dia mais ou menos confortável. Se você tiver algum problema nos seus pés e mancar por muito tempo, por meses, se você andar mancando, a sua coluna também vai ser prejudicada. O seu pescoço vai ser prejudicado. O seu joelho vai começar a doer. E às vezes nós não paramos para pensar na importância que tem de proteger os pés. Ninguém vai praticar um esporte que exige corrida, que exige contato físico com os pés descalços. Ninguém vai fazer uma trilha, vai correr no meio do mato descalço. Você quer proteger os seus pés. Mas o que o Senhor ministrou no meu coração é que mesmo você fazendo de tudo para se proteger, alguns de vocês foram feridos nessa caminhada. E está difícil caminhar, mas o Senhor vai tratar você aqui nessa convenção. Louvado seja o nome do Senhor. E eu não vou estender muito tempo essa ministração. Calçar os pés fala de um autocuidado. Calçar os pés fala de se preparar para a caminhada.
com jejum, com oração, com meditação, nós estamos calçando os nossos pés. Quando recebemos um convite para ministrar a palavra, para louvar o Senhor, nós vamos nos preparar, nós vamos ensaiar. Isso é calçar os pés para você caminhar nessa obra. Louvado seja o nosso Deus. Mas o Senhor está vendo que você está mancando por causa da ferida. Alguns estão mancando porque foram acometidos de enfermidade. Outros, problemas no casamento. Outros, problema com os filhos. Outros, problema financeiro. Está difícil você caminhar. Alguns estão sofrendo até no ministério que está exercendo diante da igreja do Senhor. Mas o Senhor trouxe você aqui para dizer que Ele vai cuidar dos seus pés, porque você não pode parar. A ordem para você é: não pare, não pare, não pare. Oh, glória! Ainda que a tribulação e o sofrimento esteja te machucando, e quando alguém está mancando, com dificuldade de andar, quem está de fora olhando fica até preocupado. Às vezes, dependendo do grau do machucado ou da ferida, a gente até se preocupa: meu Deus, será que essa pessoa vai cair? Está mancando tanto. E você fica atento, olha para a pessoa, e às vezes alguém está olhando para você e ele está falando: não vai aguentar, vai cair. Está vendo você mancar no meio do sofrimento, está pensando que você vai cair. Mas assim diz o Senhor para essa igreja: eu sou o Deus que te sustento. Eu sou o Deus que te fortaleço. E eu desci aqui para te ajudar com a destra da minha justiça. Aleluia. Aleluia. Você não vai parar diante do diagnóstico do médico. Você não vai parar, porque Deus está estendendo a sua mão para te ajudar a caminhar. Você não vai parar diante da dificuldade. Aleluia. Porque o Senhor te trouxe aqui para te dizer: eu estou te ajudando. Na caminhada a pessoa pode se cansar. Pode se cansar. Oh, glória a Jesus. Alguém pode tropeçar e até mesmo cair. Pode tropeçar e até mesmo cair. Mas Deus, usando o profeta Isaías, ele disse: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aleluia. Subirão com asas como águia. Olha aí o que diz: correrão, oh glória, e não se fatigarão. Aleluia. Se alguém está olhando para você e esperando você cair, porque você está mancando por algum ferimento que você foi acometido na caminhada, vai ver você correndo, não caindo, correndo, porque você está esperando em Deus. Oh, glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Caminharão e não se cansarão. Correrão e não se fadigarão aqueles que esperam no Senhor. Mas quando nós vamos adquirindo experiência, nós procuramos os calçados apropriados para determinadas situações que nós vamos enfrentar. O pastor Rogério, ele
De vez em quando ele fala que no tempo da sua juventude ele foi atleta e ele corria. E na minha adolescência eu fui separado para jogar no vôlei da escola. Eu ocupava como reserva a posição de levantador de vôlei. Eu era levantador na posição da escola. E eu era um dos mais baixinhos. E um dia eu fui participar de um campeonato de vôlei. Eu estava lá tranquilo, nós jogamos e nós fomos assistir o atletismo. Aí o rapaz, o jovem que ia correr nos 1.000 metros, 4.000 metros, ele não foi. E o professor falou: você é magrinho, tem bastante fôlego, não se cansa fácil, então você vai correr no lugar dele. Mas eu não estava com o calçado apropriado. E eu corri. Me mantive nas primeiras posições, mas o meu pé se machucou. E eu fui perdendo as posições porque o meu pé estava doendo. E eu terminei a corrida mancando. Eu não sei como você terminou. O que Deus ministrou no meu coração é que você se feriu, que você se machucou. Mas o Senhor vai cuidar de você nessa tarde. Vai cuidar dos seus pés. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Jesus. Sim, Senhor. Tem liberdade para fazer o que o Senhor quiser no nosso meio. Então nós procuramos calçados apropriados para determinadas situações. Mas esse mesmo Deus que manda a gente cuidar dos pés, que manda a gente calçar os nossos pés, ele disse para Moisés, quando ele se revelou a Moisés, antes de Moisés ir até o Egito libertar o povo, conforme Deus mandou ele fazer. O Senhor disse para ele: tira o sapato dos seus pés, porque a terra que você está pisando é uma terra santa. Esse mesmo Deus que usou Paulo para escrever à igreja que nós devemos calçar os nossos pés em Éfeso, ele falou para Josué também: tira o sapato dos seus pés, tira a sandália dos seus pés, porque a terra que você está pisando é uma terra santa. Agora Deus mandou eles calçar o sapato antes de sair do Egito. E agora, quando Josué está diante do grande desafio, que era conquistar a terra de Canaã, mais coerente seria o Senhor falar para ele: coloca um sapato melhor, protege os seus pés, porque você vai enfrentar uma guerra. Mas o Senhor disse para ele: tira a sandália dos seus pés, porque a terra que você está é terra santa. Então, quando nós calçamos os pés, como eu disse aqui no início, nós estamos fazendo a nossa parte. Nós estamos nos preparando para a caminhada. Nós estamos compreendendo que nós precisamos estar preparados para chegar na terra que Deus prometeu. Que os nossos pés têm que nos manter de pé até que a gente pise na Canaã celestial. Nós temos que estar preparados para continuar essa caminhada. Agora Moisés estava em um ambiente de deserto, no alto de uma montanha rochosa, cuidando de um rebanho de animais, e o Senhor mandou ele tirar a sandália dos pés. Ele falou: agora eu irei aonde? Em direção a Deus. Eu irei e verei essa grande visão, essa maravilhosa visão, porque o fogo não está consumindo a sarça. Então Deus bradou e disse: não te achegue para cá. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é um lugar santo. Como assim tirar a sandália dos pés? Aquele monte não era uma igreja. Aquele monte não era um lugar de adoração. Aquele monte, os animais estavam lá junto com Moisés. Mas o Senhor falou que aquele lugar era um lugar santo e ele tinha que tirar a sandália dos seus pés. Eu não quero falar aqui das sandálias que ele trouxe do Egito, nada disso, irmãos. Não é isso que Deus pôs no meu coração para falar. Quando nós colocamos os nossos sapatos para caminhar, é que nós estamos fazendo a nossa parte. Mas tem momento que o Senhor vai mandar a gente tirar a sandália dos pés também. Então,
o obreiro, a característica de um obreiro aprovado é se preparar para fazer aquilo para o que ele foi chamado para fazer. Mas também outra é depender de Deus, é depender e confiar em Deus. E só é capaz de tirar as sandálias, os calçados dos seus pés, em um lugar que te oferece risco, aquele que depende unicamente do Senhor. Aquele que entende que não é o seu preparo, que não é aquilo que ele faz, que o manterá na presença de Deus, mas é aquilo que Deus faz em nosso favor, que nos atrai a Ele, que nos leva à presença dEle, que protege os nossos pés nessa caminhada rumo ao céu que nós estamos caminhando. Então tem momento que precisa tirar a sandália. Quando a gente olha para Josué, o Senhor falou a mesma coisa para ele: tira o sapato dos seus pés. Josué capítulo 5, né? Tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você pisa é uma terra santa. Como assim, irmãos? Josué estava de pé, olhando a muralha de Jericó. Era a primeira guerra que ele ia enfrentar dentro da terra de Canaã. A cidade era fortificada, significa que eles estavam preparados para se defender. As portas da cidade se fechou diante da ameaça do povo hebreu invadindo a terra de Canaã, mas passaram o Jordão de uma forma maravilhosa. E isso é tremendo, irmãos, porque Josué falou para eles o seguinte: antes deles atravessar o Jordão, o Senhor orientou Josué a dizer para eles se preparar, se santificar. Todos conhecem a história. E disse para eles: olha, os sacerdotes vão entrar primeiro com a arca até o meio do Jordão, e vocês fiquem de longe olhando, porque por esse caminho que vocês vão passar, vocês nunca passaram antes. É um caminho que vocês ainda não conhecem. Então, para andar por esse caminho, vocês precisam ficar atentos na direção que Deus vai dar. Onde estiver a arca, olhe para a arca e atravesse o leito do Jordão. Aleluia! Porque o Senhor fará uma grande maravilha diante de vocês. Presta atenção onde vocês vão pisar. Separaram 12 homens, peguem 12 pedras. Para fazer isso, tinha que olhar para o chão. Tem hora que a caminhada vai exigir um pouco mais de atenção para você não se machucar, um pouco mais de vigilância. Mas na verdade você só vai conseguir chegar do outro lado se você olhar para a arca. Se você, aleluia, prestar atenção na direção que Deus está te dando. Glória ao nome de Jesus. Glórias ao nosso Deus. Glória. Aleluia. Agora nós olhamos para a palavra e vemos o Senhor mandar Josué tirar o sapato dos seus pés. Era melhor o Senhor ter falado para ele, se fosse um de nós falando com ele naquele momento, era melhor o Senhor falar para ele: coloca a armadura, coloca o capacete, pega o seu escudo, põe o sapato mais resistente no seu pé, porque a guerra vai ser travada. Mas como assim tira a sandália dos pés para enfrentar Jericó? Como assim tira o sapato dos pés diante de Jericó? Você está disposto a confiar em Deus? Você está disposto a confiar no Senhor? Você está disposto a tirar a sandália dos seus pés nesta hora? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. 40 anos caminhando no deserto foi suficiente para Josué entender que andar descalço não é brincadeira não. Foi suficiente para ele entender: não posso andar descalço. Então ele chegou em Canaã: não posso andar descalço, os meus pés precisam estar protegidos, porque eu preciso me manter de pé no meio dessa batalha, no meio dessa guerra. Mas o Senhor vem na contramão daquilo que nós pensamos e manda nos tirar diante da guerra, diante da muralha, diante da dificuldade. O Senhor fala: tira o sapato dos seus pés. Tira o sapato dos seus pés. Quando nós olhamos para essa verdade bíblica, meus irmãos,
Alguns de nós teríamos resistência para tirar a sandália dos pés. Não, eu não vou tirar a sandália dos meus pés. Porque se eu pisar no chão descalço, eu vou me machucar. Eu já andei 40 anos no deserto, não dá para andar descalço, a obra é difícil. Eu posso pisar em espinho, escorpiões podem me atacar, serpentes venenosas podem me abocanhar nesse deserto que eu estou atravessando. Eu não posso tirar o sapato dos meus pés. E quando Deus me deu essa palavra, Ele disse que muitos de vocês que se feriram na caminhada calçaram os sapatos para se protegerem, e isso não é errado, não é, você está se protegendo. Alguns já não conseguem mais tirar o sapato dos pés, você sempre está preparado, porque uma coisa difícil vai acontecer, uma situação ruim vai te ferir, vai te caminhar, e como vai te impedir de caminhar, e como você quer chegar no alvo, e o seu alvo é o céu que o Senhor prometeu, você quer chegar lá, então você se protege, calça os seus pés, fica com medo de se ferir, fica com medo de machucar, fica com medo de cair, fica com medo de não conseguir chegar lá, de não conseguir prosseguir. Mas hoje o Senhor está falando: tira a sandália dos seus pés, porque quem cuida de você na caminhada sou eu, o Senhor, teu Deus, que cuido de você. E às vezes alguém sofre uma traição, na caminhada você se machuca, algum obreiro te vira as costas, algum obreiro te machuca, a igreja não entende a forma que você está conduzindo a obra do Senhor, e na caminhada você se fere, você se frustra. Quem sabe dentro da sua parentela, quem sabe na sua rotina do dia a dia. Então você já se prepara, você já quer se proteger e você calça os sapatos. Mas o Senhor está dizendo: o obreiro aprovado tem que aprender a tirar a sandália dos pés. Tirar a sandália dos pés é pisar na terra de vez em quando. Tirar a sandália dos pés no meio de animais, como aconteceu com Moisés, é correr o risco de pisar em excremento de animal, é correr o risco de sujar os pés na caminhada. Tem momento que o obreiro e a obreira aprovada vai precisar tirar as sandálias dos pés e confiar que o Senhor não vai deixar nada de mal acontecer contigo que te impeça a prosseguir nessa caminhada. Tira a sandália dos seus pés, porque o Senhor quer cuidar de você. Glória a Jesus, glória ao nome de Jesus. Pisar na terra fala de comunhão com os irmãos. Pisar na terra fala de contato com o que é terreno, até com o que é carnal. Mas quando você tira as sandálias no ambiente em que Deus manifestou a sua presença, nenhum mal vai te acontecer, porque a presença de Deus santifica o ambiente. Santifica o ambiente. Tira a sandália dos seus pés. Diante do diagnóstico do médico, você já quer calçar uma sandália, por exemplo, mas eu vou passar por esse sofrimento. Eu sei o que me aguarda com essa enfermidade. Eu sei o que me aguarda. Eu já vi muita gente passar por isso. Não é fácil. Você já quer calçar os seus pés, mas o Senhor está dizendo para alguém nessa tarde: tira a sandália dos seus pés, porque eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você. Confia no Senhor. Aleluia. Aleluia. Às vezes se sofre uma frustração, uma traição, um mal entendido, e a pessoa calça os seus pés: não, eu não vou me machucar de novo com isso. Eu não vou confiar mais tanto como eu confiei. Eu não vou me abrir mais com ninguém, eu vou me fechar, porque as pessoas não são confiáveis. Eu não vou falar o meu sofrimento, eu não vou compartilhar a minha dor,
porque não há ninguém que se compadeça a não ser o Senhor. Mas Deus está dizendo, tira a sandália dos pés, porque tem hora que você vai ter que ter comunhão, vai ter que pisar na terra. E essa convenção é o momento de você tirar a sandália dos pés, porque o Senhor quer cuidar de você. Oh, glória! Glória ao nome de Jesus. Às vezes alguma situação de vergonha, de humilhação. Quem sabe alguém não entendeu o que você fez. Quem sabe alguém não compreende a sua forma de ser. E você calça os sapatos, mas hoje o Senhor está dizendo para você, tira a sandália. Mas como assim, Senhor? Eu estou enfrentando uma batalha, eu tenho que estar todo revestido, eu tenho que ter uma armadura. Inclusive os meus pés, diz a tua palavra, tem que estar calçados. Mas o Senhor manda dizer para você, quem derruba a muralha sou eu. Sou eu. Quem entrega o inimigo na tua mão, Josué, não é a tua força, não é a tua espada, é a minha espada que está desembaiada, porque eu sou o Senhor dos exércitos, que pelejo por você. Tem alguém tirando a sandália nessa tarde dos seus pés? Aleluia! Não, irmão, o câncer não vai fazer você parar. A anemia. A anemia não vai fazer você parar. Pode tirar as sandálias dos pés, porque eu estou cuidando de você. Porque às vezes nós queremos proteger os nossos pés na caminhada por medo, por não querer passar o que já passamos outrora. Oh, louvado seja Deus. Aleluia. Mas o Senhor está manifestando a sua presença diante de você. O Senhor está manifestando a sua presença diante de você. E está convidando você a confiar nele, a se render a ele. Um outro ponto que eu disse aqui no início, característica de um obreiro aprovado, é ser dependente de Deus. Não, Josué tinha que estar calçado para enfrentar a guerra. Aí o Senhor vem e manda ele tirar o calçado do pé. Tem que depender de Deus. Tem que depender de Deus. Tem que confiar no Senhor. Muitas percas te machucaram na caminhada. Algumas percas importantes feriram você na caminhada. Mas o Senhor está aqui para cuidar dos seus pés, porque você não vai parar. Não vai parar. Não vai parar. Nós vemos o Senhor Jesus no momento da ceia com os seus discípulos em João, no capítulo 13. Isso, no capítulo 13. Tendo acabado a ceia, o Senhor tirou a sua capa, a sua veste que estava por cima, se cingiu com uma toalha, se abaixou diante daqueles que Ele mesmo escolheu. Tem algum escolhido de Deus aqui? Aleluia! E começou a lavar os pés dos seus discípulos. Com água em uma bacia, Ele lavava os pés de cada um. Porque o nosso Deus sabe que precisa cuidar dos pés daquele que anda com Ele. Daquele que anda com Ele. Acontece que Pedro não entendeu o que o Senhor estava fazendo naquele momento e disse: eu não vou deixar o Senhor lavar os meus pés. E Jesus disse para ele: olha, se você não me deixar lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Porque tem hora, irmãos, que nós esquecemos até de orar por nós mesmos.
de cuidar de nós. Nós estamos no meio de obreiros. Tem obreiro que está passando por problema de enfermidade, mas ele se preocupa mais com a enfermidade da ovelha que veio compartilhar com ele o problema do que com o seu próprio problema. Tem obreiro que está passando por problemas de privações na vida financeira, e quando alguém vem compartilhar uma luta nessa área, o obreiro vai para a oração e vai guerrear em favor daquela pessoa, e o problema da pessoa passa a ser maior que o dele, e nesse labor da seara do Senhor, ele esquece de cuidar de si. Mas quando isso acontece, lembre-se, Jesus está contigo. E Ele quer te lembrar nessa tarde que você também precisa de cuidado, que você também precisa ser ministrado, ministrada. E você está nessa convenção para isso, para ser abençoado, para ser apacentado, para ser ministrado, para receber de Deus o consolo na sua alma. Aleluia! Ah, mas aquela irmã não é como era antes, aquele pastor já não é mais como era antes. Aquele cantor já não louva a Deus mais como louvava antes. Aquela irmã já não profetiza mais como outrora fazia. Alguém está vendo só você mancando, mas tem um, e Ele é o Todo-Poderoso, que está aqui, e Ele sabe o motivo pelo qual você está mancando, pelo qual você se feriu, e Ele quer cuidar dos seus pés nessa tarde, neste lugar. Aleluia. Ele lavou os pés de todos eles, porque Pedro, quando ouviu Jesus dizer que se ele não deixasse ser cuidado, ser limpo, ser lavado, ele não teria parte, ele também se ofereceu completamente. Esse é o entendimento que nós temos que ter. O Senhor pode cuidar de cada um de nós, porque nós somos dependentes de Ti. O Senhor pode cuidar dos nossos pés, porque nós somos dependentes de Ti. É verdade, Senhor. Estamos manquejando devido às feridas, devido aos machucados desta caminhada. Mas olha, eu vou descalçar os meus pés nesse ambiente, porque o Senhor está aqui. Oh, glória! Eu estou diante de uma guerra, mas eu vou descalçar os meus pés nesta tarde, porque o Senhor está aqui no nosso meio. Você é capaz de descalçar os seus pés nessa tarde e tirar as sandálias dos seus pés? Quando nós estamos caminhando com o Senhor, mesmo calçados, às vezes o problema de alguns de nós não é o machucado da caminhada, não é a dor dos pés, não é a ferida que adquirimos, os machucados na nossa caminhada. Às vezes alguém se suja, às vezes alguém pisa em caminhos que sujam os seus pés. Mas Jesus já nos ensinou. Nós temos que deixar os nossos irmãos lavar os nossos pés espiritualmente falando. Nós temos que receber a palavra de Deus quando ela é ministrada. Quando o Senhor usa alguém para pôr água em uma bacia, não é para te humilhar, é porque Ele quer cuidar dos seus pés. Porque os seus pés são formosos. E essa convenção também serve para isso, porque nós nos reunimos, irmãos. Nós viajamos espiritualmente falando, vamos ao campo. Nós vamos semear a semente, trabalhar na lavoura do nosso Deus, colher alguns frutos que estão já no ponto de serem colhidos, semear a semente. Então você vai caminhando e semeando, os seus pés vão se sujando, vão se empoeirando na caminhada, mas há que alívio quando você chega em casa, e você está na casa do Pai, do bom Pai, e quando você chega em casa, a primeira coisa que alguns fazem, eu vou tirar o meu sapato, eu vou tirar a meia dos meus pés. Você está em casa, diz o Senhor, na minha casa, oh glória, pode tirar as sandálias dos pés,
Porque aqui você não vai se ferir. Eu vou cuidar de você. Eu vou te lavar. Eu vou curar a tua ferida. Porque eu te escolhi. Você vai caminhar. Você não vai parar. Porque sou eu, o Senhor teu Deus, quem cuido de você. Sim, Senhor. Não, você não vai se machucar de novo, não. Pode tirar a sandália dos pés, porque Deus desceu nesse ambiente que você está enfrentando. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Confia no Senhor. Confia no Senhor. E Ele fortalecerá o teu coração. Espera em Deus. Espera no Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Pode fechar os seus olhos, por favor? Eu já vou concluir, pastor. A bondosa mão de Deus está sobre a sua vida nessa tarde. A presença daquele que é santo, 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 está se manifestando neste ambiente que você está. Ele está santificando a tua casa. Ele está santificando a sua família. Ele está santificando o teu ministério. Ele está santificando o seu trabalho. Ele está santificando a tua empresa. Ele está santificando os seus filhos. E tudo que você precisa fazer nessa tarde é tirar a sandália dos seus pés. Porque o príncipe dos exércitos de Deus já está com a espada desembainhada. Nessa peleja, o Senhor é quem te dará a vitória. Porque Ele permanece fiel. Ele permanece fiel. Ele permanece fiel. Ele permanece fiel. Eu quero orar junto com os irmãos. Posso, pastor? E eu vou pedir para vocês se porem de pé. Quem puder, quem quiser ficar sentado, fique à vontade. Fique à vontade, por favor. Olha pela fé para esse caminho que está diante de você. Olha diante dessa dificuldade que surgiu na sua caminhada aí. Pela fé. Você vai preferir caminhar do jeito que está? Ou você vai tirar a sandália dos pés e deixar o Senhor cuidar de você? Sim, Jesus. Sim, Senhor. Aleluia. Aleluia. Sim, Senhor. Já tem crente tirando a sandália dos pés. Quando você começa a tirar a sandália dos seus pés, você também tira o medo do que está por vir. Quando você tira a sandália dos pés, a preocupação sai junto. Porque você pisa em um ambiente e você entende que Deus santificou. Mas é Jericó que está diante dos meus olhos, não tem problema. Tira a sandália dos pés, porque o Senhor santificou esse ambiente que você está.
Mas não é Canaã, está cheio de ídolo nessa terra. O povo é todo idólatra. Como a terra pode ser santa? O ambiente que você está pode mostrar tudo ao contrário aos seus olhos, no teu entendimento. Mas o Senhor está dizendo: eu santifiquei esse lugar. Pode tirar a sandália dos teus pés. Glória a Jesus. Feche os seus olhos que eu vou concluir em poucos minutos aqui, meus irmãos. Por favor. Agora quem está ministrando sobre a sua vida é o próprio Senhor. Sei que os problemas vão surgir. Sei que provações virão, mas põe a tua fé no intercessor, que é Jesus, pois Ele sempre estende a sua mão. Sei que as muralhas do temor hão de intimidar teu ser, mas põe a tua fé no intercessor, que é Jesus, e as mais altas barreiras tu irás romper, pois não há barreiras para aquele revestido do poder, que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. O darabacharabadara cadarabachorabadara, arabaio plovia darabachorabadara cadarabachai, arabaio nahaio debra darabachorabadara cadarabá. Oh, Jesus é maravilhoso, está neste lugar. Sei que não há nada nem ninguém que consiga separar ou até mesmo parar o cristão de Deus e de uma vida mais além, onde a dor e a morte irão cessar. É intransponível esse amor que Jesus tem pelos seus, dando livramento em plena luta, em plena dor. Jesus é o nosso grande intercessor, pois não há barreiras para o crente. Aleluia! Que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Pois não há barreiras
Porque para te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Pode cantar? Te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus que está neste lugar. O ambiente que Deus manifesta a sua presença, por mais difícil que pareça aos seus olhos, não vai machucar os seus pés, não vai te ferir, aleluia, não vai te machucar, não vai te provocar dor, porque os seus pés são formosos, aleluia, são formosos para Deus, aleluia. Tira as sandálias e deixa o Senhor cuidar de você. Aleluia. Ele está vendo que está doendo, mas Ele está te convidando pela fé. Tira a sandália dos teus pés. Grande é a caminhada, eu sei, diz o Senhor, mas eu andarei contigo neste caminho. Se passares pelo fogo, essas chamas não te queimarão. Se passares pelas águas, elas não te afogarão, porque o Senhor está contigo. O Senhor está contigo. Ainda que tu andes, que tu caminhe pelo vale de sombra e da morte, não tema, igreja amada do Senhor, porque o Senhor está contigo. E se Ele está neste lugar, o ambiente é santo, o ambiente é santo. Oh, glória! De que ai o povo é de que a raiva. Está tirando as sandálias, está tirando as sandálias, minha serva, está tirando as sandálias. Eu tiro a preocupação do teu coração e a aflição da sua alma, vou eu dissipar. Onde é que há? Andai, odahai, odarabashai. Aleluia! Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Quão formosos são os seus pés, quão formosos são os seus pés. Oh, glória! Quão formosos são os seus pés. A provisão virá, o consolo já chegou, a renovação vai acontecer na sua vida. O poder de Deus está descendo sobre vós. O glória ao nome de Jesus. Glórias ao Senhor. Ah, meus irmãos, que vontade de chamar alguns de vocês aqui na frente, mas a palavra de Deus já ministrou para você. Pegue a porção da palavra para você e creia que o Senhor é quem cuida de ti.
Continue a caminhar, porque o Senhor cuida de você. Não para não, não para não, não para não. Aleluia. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor, possa sempre Tu por mim operar o Teu amor. Pés também, Senhor. Tira a aflição do seu coração.